É isso aí. Não, e é um retrospecto, como a gente falava, o São Paulo não ganhou fora de casa nesse brasileiro. O São Paulo ontem, ele tinha 15,3% de aproveitamento em casa. 15,4% de aproveitamento fora de casa. Isso aí deve ter caído ainda mais. É um rendimento patético. Aí, antes de passar para o Mauro, porque até falando da goleada, mas também falando da justificativa do Dorival Júnior, já caiu para 14,2% fora de casa. É um aproveitamento ridículo e ainda mais com a atuação ridícula de ontem. Essa foi a maior goleada palmeirense no Clássico desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014. Antes, o Palmeiras havia vencido 2 vezes por 4-0 em 2015 e em 2022, como o Mauro lembrou, uma na final. E o placar entrou para a história do confronto como um dos mais elásticos. Aí o Dorival Júnior, ele foi falar sobre a partida. E nem tem muito o que se explicar quando você leva um 5-0. Vamos ouvir o que disse o Dorival e depois eu quero ouvir o Mauro sobre a declaração do treinador são paulino. Agora é muito difícil você explicar uma situação. Você vê que em todos os jogos dentro do Morumbi a nossa postura é completamente diferente. E às vezes foge até ao nosso entendimento aquilo que esteja acontecendo quando saímos do Morumbi. Foi comportamental de todos nós. E isso eu incluo todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida. Consequências sempre se tem. Agora nós temos que ter equilíbrio. Não é momento para jogarmos tudo no lixo. Ao contrário, vamos saber dividir o que vem acontecendo daquilo que possa melhorar. 3 dias atrás nós fizemos uma apresentação excelente no Morumbi. E aí? Aquilo lá foi para ficar de exemplo, foi para ser super comemorado? Não, no dia seguinte nós estamos trabalhando. Amanhã nós voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, eu deixei assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto de uma equipe que entrou para decidir e nós entramos para jogar. Olha aí, ó, Mauro, ele diz que é vergonhoso, que a culpa maior é dele, aí já perguntando dele, perguntando também do Abel. Porque o Abel, depois da eliminação da Libertadores, eu não lembro de você estar aqui no pós-jogo, e aí o Piperno mesmo falou que a culpa era do Abel, que a culpa da eliminação era do Abel, que ele não botou o Endrick, que o Endrick tinha que ser titular, que ele só botou os garotos no segundo tempo, que tinha que ter colocado. O Flávio e o Piperno dizem, a responsabilidade da eliminação é dele. Aí eu te pergunto, é mesmo? Dá para culpar o Abel pelo frustrante ano do Palmeiras ou não, diante de tudo que ele vem fazendo no clube, juntando a sonora do Dorival com a atual fase do Abel Ferreira? Ele é o técnico, claro que ele é responsável. Não é o único, claro, mas ele é o responsável, é evidente. Quando ganha, o mérito é dele. Quando perde, a responsabilidade não é dele. Como qualquer treinador. Ele tem... Mas você acha que ele foi o principal responsável pela eliminação também? Não sei se o principal responsável. Acho que a eliminação do Palmeiras na Libertadores passa por todo um processo de um ano equivocado, decisões das quais acho que ele faz parte. Como não ter contratado adequadamente, o elenco ficou enfraquecido e a forma como o time vinha. O time já vinha mal antes dos confrontos com o Boca. Eu falei aqui antes de começar, esses jogos devem ser empate, jogos de poucos gols, não vão ser os jogões. Palmeiras e Boca. Os nomes dos times, a história das equipes, ela aponta numa direção específica de grandes partidas. Mas eu avisei que não serão jogões. Jogo travado, jogo amarrado, os dois times têm essa característica, muitas vezes, especialmente esse tipo de confronto, e foi assim, 0-0, 1-1, decisão dos pênaltis. Não surpreendeu a quem estava atento. Ele tem uma responsabilidade como qualquer outro, como ontem. O Dorival também tem responsabilidade pelo fiasco. Lógico, não é só dele, é dos jogadores também. O goleiro toma um frango, não é culpa dele, né? O goleiro toma frango de pênalti, não é culpa do técnico. Até porque esse goleiro que o São Paulo tem, não tem outro. Não dá nem para dizer assim, não, tem um cara lá no gol, lá que fecha o gol e o Dorival insiste nesse goleiro. Não, o goleiro do São Paulo é esse. O Jandrei não é um goleiro que haja um clamor pela presença dele. Então, nenhuma responsabilidade do Dorival, nesse caso, no lance específico. Como erros coletivos e individuais cometidos, que tem o dedo dele, tem a participação dele, mas ele não é o único responsável. Ele é Libertadores, a mesma coisa. Eu vejo da mesma forma.
O que eu acho interessante é que, ultimamente, as coisas erradas no Palmeiras recaem sobre a presidente do clube e menos na comissão técnica. Isso me chama a atenção. Eu acho que a comissão técnica também tem responsabilidade, os atletas também, evidentemente. Não é só a presidente do clube que tem responsabilidade. Você acha que é o quê? Você acha que é a mídia protegendo o Abel ou é alguma coisa para só atacar a Leila? A mídia verde protege o Abel, claro. Tem uma seita de colegas da imprensa que são seguidores, assim, do Abel, como do Flamengo tem do Jorge Jesus. Tinha quando estava no Flamengo. Você faz parte. Mas aí você não precisa... O Jorge Jesus você pode... não precisa me atacar no dia que eu assumi uma saudade. Ele não... Eu tô sendo sincero. Ele não citou você. Ele não citou você. Ele quis se referir a você. Sim, mas não citou você. Ô, Mauro, você sempre fala assim, né? Que a reposição é muito complicada. Sai o Scarpa, que era o maior assistente por 2 temporadas, e sai o Danilo, que chegou aí para a seleção e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo assim, ó, essa briga, porque eu estava fazendo os cálculos. O Arthur foi comprado por quase 10 milhões de euros. O Flaco Lopes, 10 milhões de euros vai dar em torno de, vamos botar 6, vai dar quase 60 milhões de reais. O Flaco Lopes veio por 50 milhões. 50 milhões, já dá 110. Aí você tem Militiel, se você teve Tabata. E não é todo ano que você sai comprando um jogador de 50 milhões, 60 milhões. Mas aí o Abel participa. É isso que eu tô falando, botar na conta dele, que não é a Leila assina. Quem pede é o scout do Abel, o Abel, ó, quer o Militiel. O Anderson Barros, que é o diretor que então, tem que... Não é a Leila assim, ó, vai lá e compra pra mim o Franco Lopes. Não é a Leila. Talvez ela nem saiba quem é. Exatamente, é. Eu imagino que ela não acompanha o futebol com essa profundidade para saber que tem um jogador do Lanús e o Palmeiras quer contratar. Eu imagino que não. Ela tem a rotina dela, inclusive, me parece que não é nem essa. Tabata. Né, de acompanhar jogadores pouco conhecidos no futebol brasileiro. Ela tem... Eu acho que a verdade, eu acho que ela sabe quem é um jogador do Palmeiras, ou um ou outro ela conhece. Então, não, claro, isso aí tudo é responsabilidade da comissão técnica. E quando fala que não compra, que não contrata, fala que é ela. Agora, essas contratações todas, a única que foi depois da saída dessa dupla Scarpa e Danilo foi a do Arthur, que é de outra posição. Quer dizer, não houve reposição. Não houve. O Richard Rios não é reposição para o Danilo. Ele foi dado como substituto do Scarpa, né? Não é, pelo amor de Deus. Não é. É outra posição, gente. Eu estava no lado contrário. É outra função. Eu acho que o Arthur caiu também mais de produção, porque quando o Abel tira... Mas você estava falando da seita, muda de lado. Né? Você falou que tinha uma seita dessa imprensa verde. Você acha que eles criticam a Leila para não criticar o Abel? Talvez, sei lá, eu não sei, é pergunta para eles. Tem umas malas aí que defendem Eu sou contra isso, entendeu? Eu sou radicalmente contra. O que eu falei, para não parecer que é o Palmeiras, o Flamengo também. O Jorge Jesus, ele se errasse, não. O Jorge Jesus tem até um imaginário como se ele fosse infalível. Ninguém é infalível, nem o Abel, nem o Jesus, nem o Guardiola, nem ninguém. Nenhum técnico é infalível. Agora, nem todos os jornalistas que são palmeirenses defendem o Abel incondicionalmente. Alguns defendem, sim. Eu acho que ele tem que ser elogiado quando ele merece, tem que ser criticado como qualquer um de nós. Acertou, tá bom, errou, tá ruim, critica, elogia e vamos em frente. Mas não tem melhor que ele, né, Mauro? Pra entrar no Palmeiras hoje? É o que eu falo, porque podem reclamar do Abel. Mas se tirar o Abel também, o Palmeiras... Isso não tá nem em discussão. Não, eu sei. Mas o que eu tô falando é que o trabalho dele é tão bom... Não, mas tem que botar na conta as contratações também, que não dá certo, é conta da comissão técnica. Quando você critica um técnico, um jogador, porque foi mal, não significa obrigatoriamente que ele tem que ir embora. Ele tem que sair. É um momento que o cara... Essa temporada, acho que ele não foi feliz. O Palmeiras, em geral, não foi feliz. Eu acho que isso, para mim, sempre foi um erro. Eu sempre falei aqui. Eu acho que você perder 2 jogadores desse calibre e você não buscar ninguém para a posição do mesmo nível, próximo, eu acho que é um erro de estratégia. Ah, mas o clube tem dinheiro? Bem, você não tem dinheiro vendendo o Endrick, vendendo o Danilo e mais outros que vieram vendidos, então... Realmente, então a situação do Palmeiras não é tão boa financeiramente como a gente imaginava. Foram muito bem vendidos, né? Dinheiro pra caramba. E o Palmeiras não foi atrás. Agora mesmo para contratar o Aníbal Moreno, do Racing, que deve chegar para o começo do ano, fizeram uma proposta na janela abaixo. O Racing pediu mais. Até eu falei aqui, ó, 7,5 eles vendem, né?